contextualizando documentos. Para fazer a abertura do evento, convido ao palco o ilustríssimo senhor Fernando Padula Novaes, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. O ilustríssimo senhor professor Dr. Barran Agopian, vice-reitor no exercício da reitoria da Universidade de São Paulo. Ilustríssimo senhor professor Dr. Marcelo Dottori, coordenador da Coordenadoria de Administração Geral da USP. Ilustríssima senhora doutora Bárbara Júlia Menezelo Leitão, atualmente respondendo pela chefia técnica do Arquivo Geral da USP. Convido também, para compor a mesa, a senhora Lilian Miranda Bezerra, supervisora técnica de gestão documental do Arquivo Geral da USP. Por fim, o senhor Marcelo Tadeu Quintanilha Martins, diretor técnico do Centro de Acervo Permanente do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Informamos que o Wi-Fi do arquivo está aberto e pode ser encontrado com o nome de conferência. Passo agora a palavra ao senhor Marcelo Tadeu Quintanilha Martins. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Bom, eu vou rapidamente fazer uma introdução ao objeto do nosso encontro aqui, né? Os livros de registro dos contratos dos primeiros professores convidados, né, contratados para a fundação da Universidade de São Paulo. O livro, eu acho que quem teve a oportunidade também poderá depois ver com calma esses livros digitalizados, né, nos nossos sites. É um livro tradicional, documento administrativo tradicional, que se trata de um livro de registro no qual, para facilitar o encontro dos contratos, todos os contratos estão um após os outros, né, assinados, então é muito mais fácil encontrar todos eles juntos nos livros, e você nota que em cada página estão referendados onde se encontram as cópias da Secretaria da Fazenda, as cópias da Faculdade de Filosofia e das outras faculdades, onde que estão as cópias desses contratos, né? Esse livro, pelo que nós imaginamos, eles teriam vindo para cá, provavelmente, logo após a confecção. Se eles são de 1934, eles vão até 1939, eles teriam vindo nesta época para cá, porque eles foram produzidos pela Secretaria da Educação e, na época, o Arquivo Público ele estava subordinado à Secretaria da Educação, que era a Secretaria da Educação e da Saúde Pública, né? O Arquivo Público, naquela época, ele era uma entidade, uma repartição pequena, ficava num prédio que não existe mais, um prédio que foi demolido, na Visconde do Rio Branco, que também não existe mais, porque nas obras do Prestes Maia foi remodelado todo esse centro da capital. Naquela época, 1934, a gente sabe que o diretor do arquivo era um professor, um lente de História de Pindamonhangaba, e ele se aposentou no ano seguinte, Djalma Forjás. Ele ficou muito tempo no arquivo, desde os anos 20, ele tinha um carinho muito grande pelo arquivo, e ele foi o responsável por várias reformas para que fosse possível adaptar esse prédio para receber mais documentos. E, curiosamente, numa das cartas dele, ele feliz da vida que ele conseguiu comprar um aspirador de pó, né? Isso em 1930, porque ele explica que até então a limpeza dos documentos era feita com espanador, e quando a pessoa limpava com espanador, todo mundo tinha que sair do prédio, porque não aguentava o pó que subia, né? Então, dá para perceber que naquela época a gente tinha um arquivo acanhado, né, e que as pessoas trabalhavam junto da documentação também, né?
Essa documentação provavelmente veio nessa época para cá, porque a Secretaria de Educação aproveitava para guardar sua documentação corrente, sua documentação intermediária no Arquivo do Estado. São vários exemplos de documentos que a gente tem dessa época que ficaram guardados aqui. Mas, curiosamente, o tempo foi passando, e depois se perdeu o contato desses livros. Até porque antes não havia, no passado, foram muito poucos instrumentos de pesquisa, né, nem podiam dar esse nome, mas instrumentos de controle mesmo do acervo, se tinha muito pouco e eles eram imperfeitos, incompletos, né? O primeiro grande instrumento de controle de acervo foi feito na década de 70, chamado mapa topográfico, né? Ele permanece até hoje, é um dos instrumentos de controle do nosso acervo. E lá não aparecia esses livros, não aparecia a documentação, apesar dele ser conhecido, sim, a documentação não aparecia explícita lá. E depois passou-se a não encontrá-lo, até que muito recentemente nós estamos fazendo um trabalho aqui no arquivo, que é fazer um guia de acervo, né? Um guia de toda a nossa documentação, né? Documentação do acervo permanente. Para vocês terem uma ideia, textual são 20 milhões de documentos, iconográfico e cartográfico mais 5 milhões, né? Então, está sendo feito um guia de toda essa documentação. E, obviamente, a gente tem que olhar toda a documentação para dar sentido a essa documentação, né? Saber de onde ela veio, como ela veio parar em nossas mãos, que documento conversa com que documento, qual que é o sentido desses documentos, né? E aí nós fomos ver o acervo pessoal do professor Vitter, um antigo diretor daqui, que antes de falecer tinha mandado o seu acervo aqui para o arquivo. E aí, com surpresa, encontramos... por surpresos, nós encontramos os livros de contrato nesse acervo pessoal do professor Vitter, né? Então, daí foi aí que a chamada redescoberta dos documentos. Ele era um apaixonado pela USP, ele teve uma morte súbita faz poucos anos, e ele provavelmente estava estudando a USP e ficou com esses documentos, depois mandou para cá. Como o acervo dele era considerado um acervo pessoal e não estava misturado com os públicos, obviamente foi no trabalho de guia que esse documento e vários outros foram também encontrados, né? Nós descrevemos toda a Secretaria de Governo da Capitania, que é um conjunto magnífico, que também não aparecia nos instrumentos antigos, que chamavam essa documentação do período colonial simplesmente de tempo colonial, né? E também eu acho assim, muito interessante a gente perceber que toda essa trajetória que o documento fez até essa redescoberta, a gente perceber como um documento de cunho administrativo, um documento que foi produzido por uma função da administração, uma função explícita, simplesmente de registro dos contratos, ele se tornou com o tempo praticamente um monumento histórico, né? Então a gente consegue perceber que com o passar do tempo, além dessas dissociações, desses caminhos que os documentos tomam num grande arquivo, no decorrer do tempo, a documentação também vai adquirindo outros valores, né? Então nós temos um livro que foi criado para registro de contrato e que atualmente é praticamente um monumento, né? Um livro interessantíssimo, mas um livro que tem outro significado, né? E eu acho que o Arquivo Geral da USP pode comentar melhor ou continuar, né, tratando do valor desse documento para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Ouviremos agora a senhora Lilian Miranda Bezerra. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou apenas, nesse momento, dar as boas-vindas e agradecer a participação de todos vocês aqui, em especial aos professores que comporão a próxima mesa, a professora Anita Novinsky, professor Setembrino Petri, dona Neuza, aqui a professora Neuza, e em seguida a professora Ana Maria, e dizer que foi muito importante para nós o encontro dessa documentação e essa parceria com o Arquivo do Estado. Em seguida, depois dessa mesa de abertura, eu vou falar um pouquinho, como o Marcelo comentou, um pouquinho mais da documentação, mas eu só apenas queria agradecer a presença de todos
e também dos presentes aqui na mesa, as autoridades presentes. É isso. Passamos agora as palavras da doutora Bárbara Júlia Menezelo Leitão. Boa tarde a todos, autoridades aqui presentes, e eu só posso dizer da nossa realmente alegria e emoção de estarmos aqui, de contarmos com um auditório com essa presença e agradecer realmente a essa parceria que nós estamos construindo com o Arquivo do Estado, porque isso é uma coisa muito boa, vai ser muito produtivo para todos nós, porque só vai trazer mais valor, mais visibilidade e realmente mostrar aquilo que somos e para que existimos, se nós pudermos estar nos abrindo e colocando quem somos para a comunidade, para o público, para os estudantes, para os pesquisadores, para aqueles que conhecem e gostariam de poder conhecer mais a universidade. Eu agradeço muito ao Marcelo Chaves, que teve essa ideia e falou, vamos construir esse evento, e agradecer muito à nossa coordenadoria, em nome do professor Marcelo, porque ele nos apoiou, e agradecer também a todos que estão aqui, aos professores que vieram aqui para dar esse depoimento, e dizer, Marcelo, que esse livro, para nós, tem uma representação assim, meio do elo perdido. Quando a Lilian e a Maria Ana voltaram desse encontro com o Marcelo e falaram que tinham achado esse livro, a gente parecia, sabe, aquela coisa de filme, assim, nossa, o livro da USP, o livro da USP. E isso é muito importante, porque é aquela questão que o Marcelo frisou bem. Um documento administrativo mostrando toda uma trajetória e a sua importância hoje para a memória, para a pesquisa e para que nós possamos conhecer um pouco mais da nossa história da USP. Muito obrigada. E eu só aproveito para dizer que aqui fora, nós não temos, mas é que o pessoal dessa editora, a produtora brasileira, acabou de lançar um livro que chama USP 80 anos de História. E eles tiveram, o Marcelo fez um contato com eles, eles estão aqui divulgando o livro. Então, a gente só está fazendo esse papel, mas, por favor, é que nos cabe colocar, e é um livro essencialmente de fotografias, contando a história da universidade. Então, muito obrigado a todos, e que nós, aqui do Arquivo do Público do Estado de São Paulo, e nós, do Arquivo Geral da Universidade de São Paulo, possamos estar cada vez mais trazendo a vocês mais coisas bacanas, e que vocês, por favor, venham nos conhecer, porque arquivo é para ser vivo, tá, gente? É para ser usado, é para ser pesquisado, é para ser desbravado, e é para isso que a gente existe. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor professor doutor Vahan Agopian. Boa tarde, senhoras e senhores, meu caro amigo Padula. É um prazer estar aqui e revê-lo depois de um longo tempo. O Dr. Padula foi uma pessoa muito importante para nos ajudar, nos ajudou muito a universidade para podermos montar o nosso campus na cidade de Santos. Mas eu queria, inicialmente, estou aqui em nome da Universidade de São Paulo, inicialmente é para agradecer ao Arquivo Público do Estado, que tomou a iniciativa, encontrou um documento raro e está dando a esse documento raro a importância que ele tem para a sociedade, mas principalmente para nós. Então, eu agradeço ao Arquivo Público pelo esse trabalho, e para nós realmente conseguir ter dados precisos da gestão da nossa universidade na década de 30 é muito importante. Eu parabenizo também o pessoal do Arquivo Geral da nossa universidade, que juntamente com o Arquivo Público do Estado está trabalhando em cima desse texto. E parabenizo aos organizadores do evento, que com uma forma singela estão recuperando a história do seu começo e aproveitando a presença dos nossos ilustres professores eméritos, conseguindo entender melhor a história da gênese da Universidade de São Paulo. Sempre digo que nós somos frutos do que aconteceu no passado.
E o passado da nossa universidade, os nossos antecessores foram responsáveis para colocar a Universidade de São Paulo no estágio que ela está hoje. Cabe a nós a responsabilidade de mantê-la no mesmo patamar e, se possível, conseguir melhorar. Mais uma vez, muito obrigado em nome da Universidade de São Paulo por essa oportunidade e tenho certeza que os resultados desse estudo, desse trabalho conjunto, serão bastante enriquecedores do nosso passado, para conhecer melhor o nosso passado. Obrigado. Ouviremos agora o senhor Fernando Padula Novaes, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria cumprimentar o professor Varran, meu amigo, vice-reitor da USP. Em nome dele, cumprimentar toda a equipe da Universidade de São Paulo aqui, em especial a diretora do Arquivo Geral da USP. Cumprimentar as nossas duas diretoras do Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Ieda Pimenta Bernardes e a Yara Prado. Em nome delas, cumprimentar toda a equipe do Arquivo Público do Estado de São Paulo. E um agradecimento especial ao Marcelo Quintanilha, que é o diretor do acervo permanente, e ao Marcelo Chaves, responsável por este evento. E fazer ainda duas saudações ao professor Carlos Bacelar, ex-coordenador do Arquivo Público, que um grande serviço prestou a esta instituição, e a professora Ana Maria Camargo, que é a nossa papa na área, nossa grande referência, sempre uma grande inspiração e um privilégio tê-la conosco. Mas queria dizer da honra, da alegria de estar aqui hoje, estando como coordenador do arquivo, participando deste evento. Universidade de São Paulo, que já tem 82 anos, mas que 111 anos antes do seu nascimento, o Visconde de São Leopoldo já falava: o Tietê vale bem o Mondego, em referência a Coimbra, exatamente já reivindicando na Assembleia Constituinte a criação de uma universidade. 111 anos depois foi possível esta criação, no mesmo dia de aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro. E hoje aqui uma redescoberta, né? E a USP tem como lema: pela ciência vencerás, e unindo o arquivo, a história, a ciência, né, é que nós vamos produzir conhecimento, verificando o passado para descobrir e delinear o futuro. E é importante fazer uma observação também sobre a natureza deste documento. O documento não nasce para ser histórico, o documento nasce para servir à administração. E assim foi com este documento, que foi localizado aqui, redescoberto, e como explicou o Marcelo, estava num fundo privado, e não no fundo ou na função instrução pública e educação e saúde à época. E este documento nasceu com este objetivo, né? Hoje nós o tratamos como um patrimônio histórico, e assim tem que ser. Mas a importância de uma instituição como essa, que congrega estes dois aspectos da área: a área histórica de preservação, acesso e difusão, e a área de gestão, que é a área que tem que trabalhar com toda a administração pública, né, onde os documentos nascem para servir à administração e estão na sua idade corrente, depois vão passar para a intermediária, até que chegam à sua fase permanente. E ter esta instituição híbrida que trabalhe com esses dois aspectos, porque é como você vai garantindo a retroalimentação dos arquivos públicos, como é o Arquivo Público de São Paulo, que não tem essa dissociação entre arquivo histórico e gestão documental. Mas, professor Varran, acho que também nós não podemos perder a oportunidade, primeiro, de agradecer, né? Segundo, de celebrar. Nós já temos uma parceria com a IASH, com a Universidade de São Paulo, mas acho que nós temos que estreitar ainda mais a parceria entre as duas instituições, no sentido de incutir nos gestores, quer seja do governo do Estado, quer seja das universidades, a necessidade da preservação,
a necessidade da memória, a necessidade de se investir em gestão, a necessidade de se fazer tabela de temporalidade, plano de classificação, de eliminar documento que não tem necessidade de ficar sendo guardado ou que fica gastando dinheiro com digitalização e guarda terceirizada de documento sem necessidade, mas a necessidade também de nos juntarmos para disseminar conhecimento, mas também de nos juntarmos para, além de incutir na cabeça dos gestores esta necessidade, essa filosofia de gestão documental e preservação de documentos, também a de revisitar a nossa história para que não cometamos erros, querendo sempre reinventar a roda. E com isso, a cada mudança de gestão, uma crise de amnésia coletiva que acaba provocando um gasto excessivo de dinheiro público. Então, eu espero que as nossas instituições, o Arquivo Geral da USP, a USP, a gente se una com outras instituições, com o IEB, com o CEDEM, com tantas outras, para que a gente consiga cada vez mais fortalecer esta área, porque eu não tenho dúvida que juntos faremos mais e melhor. Muito obrigado e bom trabalho para vocês.